Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o módulo abrir no arquivo JPG. Nesse caso, ao clicar em abrir ou em qualquer área da tela, eu vou conseguir abrir um arquivo que seja em RAW ou em JPG e possivelmente eles estão fazendo já atualizações para abrir outros tipos de extensões de arquivo. Nesse caso, a gente vai voltar aqui, vamos em abrir e vamos abrir aqui uma imagem que vai apresentar todas as informações com relação aos ajustes de imagem em JPG. A primeira aula, nesse caso, depois da aula de configurações, a gente vai ver a primeira possibilidade de alteração da minha imagem, que é a parte de ajustar a imagem, né? Como eu ajusto a minha imagem. Quando eu clico em ajustar a imagem, eu tenho a principal função do aplicativo, que é ajustar aí a parte do brilho, contraste, saturação, atmosfera, realce, sombra e calor. Logo abaixo eu tenho a varinha mágica, né, que é essa barra de ferramentas logo abaixo. Então eu tenho ou eu finalizo a foto e não entro na edição, ou eu volto aqui em ajustar, ou eu concluo com a setinha de aceite, tá? Então eu tenho as duas configurações na extremidade. À esquerda eu fecho a imagem e não faço nenhuma alteração. Na segunda eu aceito as configurações que foram modificadas. Quando eu entro aqui na parte de ajustes da imagem, eu tenho o brilho, que é a claridade aparente e relativa dos objetos iluminados ou luminosos, tal qual é captada pelo olho humano e percebida pela visão. Essa imagem vai estar disponível para que vocês possam baixar e realizar esses testes junto comigo durante a aula. Tá? Então vamos mexer no brilho, primeira função aqui, que é escurecer ou clarear a imagem. Então, do lado direito eu vou clarear, do lado esquerdo eu vou escurecer. Então, se eu der um detalhe na imagem, para dar detalhe sempre com os dois dedos em formato de pinça, você vai chegar bem próximo aqui e eu consigo identificar mais brilho, menos brilho. Tá? E aí, se você fizer uma alteração, logo na setinha aqui ao lado, tá? Só vou desenhar aqui para que vocês possam ver, eu tenho um antes e o depois, tá? Então, clico, ele vai mostrar, ó, se você clicar e segurar, ele vai mostrar o antes original e depois com a modificação. Vou zerar aqui novamente, tá? E aí a gente vai passar para o próximo. Então, o primeiro que a gente acabou de ver, nada mais é do que escurecer ou clarear a sua imagem inteira. O contraste, ele vai aumentar ou diminuir o contraste geral da imagem, tá? Então o contraste nada mais é do que a diferença de luminância ou cor que toma em um objeto ou sua representação em uma imagem ou na tela, né? Que seja distinguível. Nesse caso aqui é só clicar na tela, clicar no sentido vertical, eu vou entrar em contraste e aí eu vou colocar para a direita. Eu insiro o contraste, para o lado esquerdo eu tiro o contraste, então mais contraste, menos contraste. Vou colocar contraste aqui para a gente ver um antes e depois. Coloco o contraste, antes, depois, antes, depois. Tá? Então essa é a função do contraste na fotografia. Logo abaixo eu tenho a saturação, que vai adicionar ou remover a vitalidade das cores da imagem. Então na saturação, eu entro aqui em saturação, se eu colocar para mais, pode perceber que as cores da imagem vão ficar mais saturadas. Se eu tirar, eu vou ter menos saturação, ele vai dessaturar a fotografia e ela vai se tornar em preto e branco. Vou tirar aqui a saturação, antes, depois, tá? Então a saturação aqui, ele é o parâmetro que especifica a qualidade de uma matiz de cor pelo grau de mesclagem da matiz com a cor branca, tá? Logo abaixo eu tenho a parte da atmosfera. Essa é uma ferramenta bem interessante aqui no Snapseed, tá? Foi uma das ferramentas que realmente chamou atenção, né, quando ele surgiu no mercado, que é um recurso similar ao contraste e ele ajusta o equilíbrio de luz em toda a imagem, tá? Então o contraste que controla o equilíbrio
da luz em uma foto, tá? Ele pode ser usado para equilibrar fotos em contraluz ou para acentuar contraste em toda a sua fotografia. Ele vai trabalhar de uma maneira geral. Então, vou clicar para cima, a atmosfera, para o lado direito e para o lado esquerdo. Vou só dar um detalhe aqui, vou dar um zoom aqui nessa imagem que eu gerei, para que vocês possam ver o que acontece com o halo, né, dessa área clara. Você pode perceber que o halo ele diminui, né, aumentando o contraste geral da imagem, tirando esse halo, né? Então, olha lá, antes, depois. Ele vai dar um contraste geral na fotografia. Já a próxima, que é a parte de realce, também conhecido como luzes altas, os highlights, é uma ferramenta usada para ajustar a quantidade de detalhes nas áreas mais claras de sua foto. Então, nada mais é do que escurecer, né? Opa, perdão, pessoal, o realce, ele vai trabalhar aí com essa configuração aí das altas luzes. Então, ele vai tirar as altas luzes ou ele vai colocar as altas luzes na sua imagem. Pode perceber que o halo ali da atmosfera ficou mais visível e se eu tirar, ele fica cinza, tá? Então, se eu tirar aqui o realce, pode perceber que o branco ele vai ficar cinza, tá? E aí, se eu colocar o realce, ele vai tentar forçar as áreas mais claras da imagem, tá? Então, isso aqui é quando você tem uma imagem com muitas altas luzes e você quer controlar, você vai controlar com um realce. Aqui, as sombras, ele vai escurecer ou clarear somente as áreas de sombra. É uma ferramenta usada para ajustar essa quantidade de detalhes nas áreas escuras de sua fotografia. Vou dar um zoom novamente. Para cima, sombras, para o lado direito, mais, para o outro lado, menos, tá? Então, caso você queira recuperar informações de sombra, você pode perceber que ali na atmosfera, no halo, o halo ele ampliou, né? Porque eu aumentei aqui a possibilidade de sombra antes, depois, tá? Vou voltar aqui o contraste para o 0. Vou voltar então a atmosfera também aqui para o 0. E vamos aqui na parte de sombra novamente para vocês perceberem a diferença, né? Sombra, volta sombra, tá? Agora, por último, a gente vai ver aqui a parte do calor, né? Que ele vai aí adicionar um tom de cor mais quente ou frio em toda a imagem. Então, ele vai trabalhar com a sua foto, vai ficar mais fria, ele vai para o azul, ou mais quente com o amarelo, tá? Então, vamos voltar aqui, calor, lado direito amarelo, mais quente, do outro lado, mais frio, azul. Tá? Então, olha aqui um antes, depois. Caso contrário, caso você queira trabalhar automaticamente com a edição da imagem, eu tenho aqui a varinha mágica e automaticamente ele já fez o trabalho de editar minha fotografia. Em alguns casos ele não funciona muito bem, né? Você pode perceber que ele fez a variação do realce por causa do branco e do calor. A imagem, como tem muita informação de branco, ele acabou aqui, né, alterando o realce e deixou aí um pouquinho mais quente a minha fotografia, né, minha imagem aqui representando as configurações do arquivo JPG. Na próxima aula, a gente vai demonstrar aí o processo de revelação do arquivo RAW. Vocês vão perceber que as configurações e abre uma nova possibilidade de captura, que é o revelar do arquivo RAW, né? Nesse caso, o arquivo JPG, vou só cancelar aqui, né? Vou abrir novamente, né? Ele só abre, né, direto aqui nas configurações, eu já permito trabalhar na aparência, ferramenta, exportar. No arquivo RAW, ele vai abrir de uma maneira diferente. Lembrando que esse aplicativo ele vai funcionar com algumas configurações diferenciadas no iOS. No Android, ele trabalha de uma forma. No iOS, as ferramentas e os módulos são idênticos. A única coisa que vai mudar é o processo de exportação, e a gente vai comentar bastante sobre isso
e vou gravar uma aula específica com o iOS para que vocês possam acompanhar também, caso você não esteja trabalhando no Android. Lembrando, para a gente finalizar essa aula, que você também pode capturar com ele, tá? Mas nesse caso eu recomendo que você capture com uma câmera nativa ou uma outra câmera, como eu recomendo sempre o Lightroom Mobile, e abra nesse aplicativo para realizar as suas edições. Até a próxima aula, pessoal!